Olá, bom dia. Muitas vezes o consumidor é vítima de abusos ao adquirir um produto ou serviço e, por falta de conhecimento, deixa de defender seus direitos. Neste mês de setembro, o Código do Consumidor completa 25 anos e o Diálogo Plural de hoje vai falar sobre alguns desses direitos e como você deve proceder, caso se sinta lesado. Para isso, vamos conversar com Kleber Fernandes, que é diretor do Procon Natal. E para contribuir com o nosso bate-papo, temos a participação de Adalto Sabino, que é coordenador do Sinteste RN. Bom dia, Kleber. Bom dia, Adalto. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Adalto. Bom dia. Kleber, em Natal, especificamente, nós temos o Procon Natal e temos o Procon Estadual. Qual é a diferenciação desses dois órgãos e como é que qualquer pessoa pode recorrer a um desses para reclamar os seus direitos? Sim, na verdade, os PROCONs, tanto estadual quanto municipal, eles têm as mesmas atribuições, as mesmas prerrogativas, entretanto não há nenhuma relação de subordinação jurídica, hierárquica ou administrativa entre eles. A única diferença é a limitação territorial de atuação. Então o PROCON municipal ele não poderá fazer a fiscalização in loco fora do município de Natal. Entretanto, aquele consumidor natalense que sofrer algum dano em relação a essa relação consumerista, ele pode sim fazer uma reclamação, abrir um processo contra uma empresa de São Paulo, do Rio de Janeiro, um site que ele tenha adquirido um produto. Então essa empresa vai ser notificada pelo Procon Natal, chamada a uma audiência de conciliação e em não havendo acordo ela será multada. Então, Kleber, só para reforçar aqui, digamos que eu sou consumidor, digamos assim, de São Gonçalo do Amarante ou de outro município. Se eu adquirir um produto aqui em Natal, o fórum específico seria o Procon Natal para se dirimir essa dúvida. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá ao consumidor esse benefício de que ele possa fazer a sua defesa no fórum mais adequado, mais fácil para ele. Então, se ele quer abrir em Natal, ele foi lesado por uma empresa de Natal, ele pode fazer a abertura do processo aqui. Aquele turista que veio para Natal e foi lesado no hotel, no restaurante, ele pode fazer a denúncia e o PROCON vai autuar essa empresa, mesmo que ele não resida em Natal. Então, há essa peculiaridade. A única limitação que nós temos, enquanto PROCON municipal, é de fazer a fiscalização in loco, ou seja, sairmos, por exemplo, de Natal para Macaíba, para Parnamirim, fazer a fiscalização dos estabelecimentos comerciais de lá. Adalto. Kleber, bom dia. Nesses 25 anos do Código do Consumidor, quais foram os avanços e se a população conhece de fato os seus direitos? Na verdade, infelizmente, apesar dos 25 anos de existência do Código de Defesa do Consumidor, a população ainda não conhece a fundo os seus direitos, né? É bem verdade que com o advento da internet, o consumidor passou a pesquisar mais, a ficar mais atento, a ter mais informação, a buscar nas redes sociais, a fazer a pesquisa em sites acerca dos seus direitos, mas ainda é necessário uma difusão mais forte do direito do consumidor e do código em si. A gente sabe hoje existe uma lei federal que obriga a todo estabelecimento comercial ter um exemplar do código, mas a gente nunca viu um consumidor folhear o código ou abrir aquele código e fazer valer o seu direito, dizer, olha, no artigo tal, faz menção a determinado direito que eu tenho, a empresa está equivocada, porque ele ainda não está preparado para isso. Então, eu acho que se perguntar a qualquer consumidor que entra em qualquer estabelecimento, se ele tem esse direito de ver o código, talvez ele nem saiba. Com certeza, a grande maioria não sabe e a interpretação do código também ela precisa ser facilitada. Então, por isso que tem que ser feito um investimento na educação para o consumo e no fortalecimento dos órgãos de defesa do consumidor como uma política de Estado mesmo, a defesa do consumidor ser uma política de Estado. Kleber, quando a gente fala em educação, e a gente vê, a pergunta foi até interessante, sobre essa questão do conhecimento, não poderia se valer de atingir os pequenos consumidores, e digo, aqueles que estão começando a ser consumidores do futuro, para saber dos seus direitos, com políticas públicas, até da própria Prefeitura de Natal, atingindo as escolas municipais, né, uma parceria com as escolas privadas para ensinar os alunos, aqueles que estão realmente serão os futuros consumidores da questão dos seus direitos. Acho que falta essa cidadania. Isso, eu acho que, inclusive, deveria haver, não talvez como uma disciplina específica de direito do consumidor,
mas deveria haver dentro do conteúdo programático das escolas, desde cedo, palestras, dicas, orientações, ou até mesmo uma elaboração de atividades lúdicas com esses estudantes, voltadas para a educação, para o consumo, e não só o consumo consciente, mas o consumo sustentável também, que hoje é uma tendência, essa questão da sustentabilidade. Então, é importante que seja feita esse tipo de parceria, e nós, enquanto PROCON Municipal, já até tivemos um primeiro diálogo com a Secretaria Municipal de Educação nesse sentido, não só de ir às escolas, mas também de fazer com que esses estudantes possam visitar estabelecimentos comerciais, fazendo visitas guiadas com o PROCON, vendo questão de precificação, data de validade, formas de parcelamento, o que é a diferença de um custo efetivo total do produto, um produto parcelado, juros mensais, anuais. Então, todo esse tipo de informação é importante que aquela criança ou adolescente já saiba desde cedo, até passa a educar e orientar os pais em casa. E no final o próprio comerciante vai ter que se adequar às normas exatamente pela questão da exigência, porque se não for exigido do comerciante, ele não terá interesse nenhum em realmente se adequar. É verdade. E na prática, a verdadeira adequação e o cumprimento do direito do consumidor, ele vai ocorrer não só com o fortalecimento dos órgãos de fiscalização e não só com as punições, mas efetivamente com a educação do consumidor, o preparo do consumidor para questionar, reivindicar e exigir o seu direito. Adalto. Kleber, quais são os campeões de reclamações no PROCON Municipal? Olha, hoje até pelo número de celulares que existe no país, né, a gente tem mais celulares, aparelhos celulares e linhas telefônicas de telefonia móvel do que brasileiros. Hoje, cada um de nós tem pelo menos dois celulares cada no um mínimo. Com uma operadora né? diferente. Tem gente que tem um para cada operadora. Né? E fora o seu telefone pessoal, tem um telefone institucional da empresa onde trabalha. E virou realmente uma relação de dependência com a telefonia celular. E, consequentemente, as empresas não acompanharam esse volume para dar vazão a um atendimento de qualidade, não só sob o ponto de vista da qualidade no funcionamento da telefonia, mas também na parte operacional, com cobranças, com emissão de faturas, com cobranças indevidas. Então, isso faz com que as empresas de telefonia estejam em primeiro lugar no ranking de reclamações dos PROCONs. Isso aí, o número de ação contra as empresas é grande também, com relação a isso, nas pequenas causas, quando assim, vocês conduzem as pessoas a entrarem quando não se resolve no PROCON? Sim, todo procedimento administrativo realizado no PROCON que não resulta em acordo, não resulta em conciliação, essas empresas são multadas e o consumidor é encaminhado para o juizado especial, quando se trata de causas de até 40 salários mínimos, e lá ele também faz com que o Poder Judiciário tenha as empresas de telefonia como uma das mais reclamadas em todo o Brasil. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Deixa uma perguntinha para o Kleber responder no próximo bloco. Além das ações que vocês já desenvolvem e as parcerias que vem fazendo, por exemplo, uma delas com a Secretaria de Educação para alertar, quais seriam outras parcerias não, quais seriam outras atividades que o PROCON Municipal vem fazendo para alertar o consumidor em loco, lá onde ele está consumindo, onde ele está transitando, para essas questões de seus direitos. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa com Kleber Fernandes, que é diretor do PROCON Natal, sobre o direito do consumidor, e ainda com Adalto Sabino, que é coordenador do Sinteste RN. Kleber, eu deixei uma pergunta no bloco anterior sobre essa questão. Quais são as outras ações que o PROCON vem desenvolvendo para alertar realmente os consumidores sobre seus direitos? Alexandre, nós adquirimos recentemente, com recursos oriundos das próprias multas aplicadas pelo PROCON, uma unidade móvel de atendimento, né, um trailer todo equipado com ar-condicionado, com mesa para realização de audiência. Então, levando essa unidade móvel à população, né, o PROCON estando mais próximo da população, é uma das ações que nós estamos desenvolvendo, e um trabalho voltado também para educação e conscientização do consumidor. A gente mandou elaborar agora 4 tipos de cartilhas
educativas para ser distribuídas nos shoppings, em restaurantes e também em ações que nós vamos fazer até com essa unidade móvel e já começamos a fazer em lugares de grande fluxo de consumidores, como o centro da cidade, estacionamento de shoppings, no Alecrim, e em algumas comunidades e em alguns projetos também, como Justiça na Praça, eventos que tenham a ver, relação com essas ações de cidadania. Então, além disso, ainda fizemos uma campanha, recentemente, uma campanha publicitária nas rádios mais ouvidas de Natal, não é, com orientações rápidas e com informações acerca de horário de atendimento, documentação necessária, endereço, telefone do PROCON, para que os consumidores possam saber que existe um órgão de defesa do consumidor e que possam buscar também esse tipo de orientação. Adalto. Kleber, o que fazer se receber em nossas casas um cartão que você não recebeu ou até mesmo outro produto qualquer? Isso já foi uma prática muito comum, hoje tem diminuído, mas ainda é constante o envio de produtos que não foram previamente solicitados. Então, o Código de Defesa do Consumidor diz que esses produtos enviados sem a solicitação do consumidor, eles se equiparam à amostra grátis. Então, o consumidor não tem a obrigação de pagar e ainda há entendimentos jurisprudenciais, ou seja, decisões seguidas do Poder Judiciário, de que esse tipo de prática ele pode gerar, inclusive, um dano moral ao consumidor, um constrangimento ao consumidor e é passível de um pagamento de indenização, sobretudo quando se trata de cartão de crédito, porque ele induz o consumidor a pagar uma anuidade, a pagar juros, a utilizar um serviço que ele não solicitou. Kleber, agora com relação a esse ponto se torna até interessante, para alertar até o próprio consumidor, ele recebeu o cartão de crédito, na verdade ali, digamos que seria uma amostra grátis, poderia quebrar, não utilizar, mas a partir do momento em que ele não solicitou, mas que ele fez uma compra no cartão, porque ele desbloqueou, automaticamente já gera uma obrigação desse consumidor, ele não vai poder dizer que foi enganado, digamos assim. Não, até porque ele vai ter que ligar para a operadora de cartão, solicitar o desbloqueio, não é? Esse cartão ele vem seguido de uma senha, que geralmente não vem junto com o cartão por uma questão de segurança, ele recebe primeiro o cartão, depois uma cartinha com a senha. Então o consumidor que recebeu, desbloqueou, utilizou, não é? Ligou para lá, passou a sua senha, então ele não pode dizer que foi enganado. Não pode dizer que foi enganado. Não sabia de nada, inocente. Né? Mas, quando a gente contrata um serviço, por exemplo, a gente até estava conversando antes de entrar no ar sobre um produto que você tem que se exige que seja fidelizado. Né? Muitas operadoras de telefonia celular, nós vamos lhe dar o aparelho, vamos lhe dar aqui um plano, mas você tem que passar no mínimo um ano. Isso é correto, essa questão dessa fidelização? E em caso de quebrar o contrato, a multa seria realmente justa em se cobrar? Essa fidelização ela só pode ocorrer se houver na prática um benefício atrelado a essa fidelização. Como você bem falou, um aparelho celular que custe R$2.000, ele vai sair por 500. Né? Então, atrelado a esse plano, a essa fidelização, existir algum tipo de benefício para o consumidor. Entretanto, se esse serviço tanto de telefonia quanto de TV, não estiver funcionando de forma satisfatória, ou seja, se aquela TV ela fica muito tempo fora do ar, ou o local onde você reside não tem um sinal adequado e a operadora de TV não se certificou disso antes de instalar, se na região onde você mora o sinal de telefone não é adequado, ou se você não consegue ter acesso à internet. Então, qualquer falha na prestação do serviço, qualquer vício de qualidade desse serviço, isso já pode se configurar a possibilidade de uma quebra desse contrato de fidelização sem a necessidade do pagamento de multa. Adalto. Kleber, como devemos agir com o plano de saúde se o mesmo negar a cobertura de alguns procedimentos? Existe um rol
de procedimentos elencados pela agência ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora. Então, ela lista uma série de procedimentos e com os seus respectivos prazos de carência, né? Então, primeiro é importante que o consumidor ele se certifique quais são aqueles serviços, né, prestados pela operadora de saúde que tem algum tipo de carência, né, para que eles se adequem a aqueles procedimentos regulados pela ANS que não prevê nenhum tipo de carência, mas caso o consumidor seja lesado no sentido de ter o seu direito, apesar de não ter mais nenhum tipo de carência com relação ao atendimento que ele pleiteia e tenha esse atendimento negado, se for algo de urgência, o interessante é que ele recorra ao juizado especial ou à justiça comum para que ele busque uma decisão liminar, que é uma decisão de urgência, rápida, né? Ou se ele pagou por uma consulta ou pagou por um serviço de forma indevida, quando na verdade o plano deveria cobrir, ele pode, tanto junto ao PROCON, buscar um ressarcimento desse valor que ele pagou de forma indevida ou junto ao próprio Poder Judiciário. O PROCON municipal age junto às empresas públicas e privadas ou só as privadas? Digamos assim, uma fatura indevida da CAERN, que é uma empresa de economia mista, mas o detentor é o governo do estado. Hoje as telefonias e a energia é privatizada, mas ela tem esse aparato de agir nessas... Sim, o Código de Defesa do Consumidor também caracteriza como fornecedor as empresas públicas e as suas concessionárias ou os seus permissionários. Então, todos esses também são passíveis de autuação ou de punição em face ao descumprimento da legislação consumerista. E há muito consumidor que chega lá com a conta de energia, com a conta de água, dizendo, paguei a mais ou paguei a menos, ninguém vai, né? Mas paguei a mais ou paguei errado e tenta procurar o PROCON para resolver. Sim, isso é constante, né? Erros em faturas ou cobranças indevidas, ou a fatura que já foi paga no mês anterior e vem sendo cobrada novamente, às vezes quando se paga com atraso e ainda não foi dado baixa naquele pagamento do mês anterior, ou um consumo muito discrepante daquilo que já vinha sendo consumido nos meses anteriores, ou uma revisão ou uma alteração de medidor. Então isso é um pleito constante, é uma reclamação constante de consumidores no âmbito do PROCON. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo e eu deixar uma pergunta para o Kleber responder no próximo bloco. Vamos falar sobre a questão dos consumos realizados pela internet, por telefone, catálogo, para ver como é que o consumidor pode se sair se der algum problema. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre os direitos do consumidor com o diretor do PROCON Natal, Kleber Fernandes, e com o coordenador do Sinteste RN, Adalto Sabino. A pergunta do bloco anterior foi sobre a questão das compras realizadas pela internet, por telefone, qualquer outro meio que não seja o usual, digamos assim, cara a cara. Como é que o consumidor pode se resguardar desse tipo de compra? Alexandre, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 49, ele prevê o direito de arrependimento. Esse direito de arrependimento ele se limita exclusivamente às compras feitas fora do estabelecimento comercial, como você bem falou. Internet, catálogo, telefone, qualquer modalidade de compra que não possibilite ao consumidor o manuseio desse produto. Então, ele está adquirindo um produto que ele não viu, que ele não sabe se é adequado. Então, ele está vendo ali na TV aquela propaganda, compre já esse produto, você vai emagrecer, você vai perder peso rapidamente. Então, essas informações, na hora do marketing, da publicidade, são muito ostensivas. E bota um cabelo magrinho, né, bem forte. Então, na prática, quando o consumidor recebe o produto, não era aquilo que ele imaginava, não era aquilo que ele pensava, não atende a sua expectativa, a sua necessidade, assim como compras feitas por catálogo, por telefone e internet. Então, essas compras possibilitam ao consumidor, de acordo com o artigo 49, o arrependimento dentro do prazo de 7 dias. A partir do recebimento do produto? A partir do recebimento do produto. Ele recebeu,
abriu, identificou que não atendia a sua expectativa, então ele pode, dentro desse prazo de 7 dias, fazer a devolução, inclusive com o custo da devolução e do envio pelos correios pagos por quem deu causa a esse constrangimento, a esse dano ao consumidor. E o ressarcimento o ressarcimento imediato do dinheiro pago. Kleber, qual a obrigação do estacionamento privado com os consumidores que fazem uso do mesmo? Os estacionamentos, eles têm a obrigação de reparar e de ressarcir o consumidor sobre qualquer dano ou sobre qualquer furto que eventualmente venha a acontecer dentro do seu estabelecimento, dentro do seu estacionamento. Inclusive, se o consumidor não tiver feito nenhuma compra, não tiver adquirido nada naquele estabelecimento, mas só o fato de ele estar exposto a uma relação comercial, ele já se equipara à condição de consumidor. Então, mesmo que seja aquele estacionamento que não seja pago, que seja gratuito, que seja na calçada do local onde ele vai adquirir algum produto, e mesmo que ele não adquira, mas ele estando exposto àquela prática comercial, ele tem essa equiparação a consumidor, ele tem o direito desse ressarcimento de eventuais danos ou furtos causados a esse veículo. Isso já é um entendimento jurisprudencial, inclusive há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, de número 130, que garante ao consumidor esse direito de ser ressarcido por esses danos causados nos estacionamentos. E quando você recebe aquele bilhetinho, quando vira as costas do bilhete, vê lá, não nos responsabilizamos pelos artigos e produtos deixados, aquilo ali realmente juridicamente aquilo ali é nulo de pleno direito, né? Aquilo ali, apesar de não ser um contrato assinado, mas existe uma relação contratual. Você está ali depositando o seu veículo naquele estacionamento, né? Ele tem a responsabilidade de guardá-lo e aquela informação ela é nula. Na prática, não tem valor legal nenhum e ele responde sim por esses danos, assim como aquelas informações acerca da transferência da responsabilidade do consumidor quando da perda daquele ticket e ele quer que pague uma taxa, quer que pague uma multa, quando na verdade quem tem a obrigação de ter o controle da entrada e saída dos veículos é o estabelecimento, é o estacionamento. Ele tem que ter lá pelas câmeras dele, saber qual o horário que você chegou, quanto tempo você efetivamente passou no estacionamento e ser cobrado somente pelo prazo que você ficou e não nenhum outro tipo de taxa ou de multa, porque isso se configuraria uma prática abusiva e exigir do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Kleber, tem também, com relação até ao ticket do supermercado ou de outro estabelecimento, a questão dos bares que cobram aquela comanda que você tem que consumir, se você perder, você paga, digamos, 30, 40 reais ou o valor. Isso é legal? Os bares entra no mesmo princípio do estacionamento, né? Existe a teoria do risco da atividade, ou seja, se eu estou auferindo lucros com aquela atividade comercial, eu que tenho a responsabilidade, enquanto fornecedor, de saber o quanto aquele consumidor efetivamente consumiu, qual foi o gasto dele. Então eu tenho que ter um mecanismo de controle paralelo para evitar que numa possível perda dessa comanda eu possa taxar o consumidor ou exigir desse consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Entra no artigo 39, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, que considera essa prática como abusiva e ilegal. Então não pode segurar o cabo dentro do estabelecimento porque ele perdeu a comanda? De forma alguma. E aí já parte para um outro crime. Seria o penal, seria o sequestro, deixar o cabo lá. Mas vamos lá. Sobre a questão do ressarcimento em dobro do pagamento, como é que funciona? Como é que a pessoa deve, Kleber, proceder junto ao PROCON? Pagou indevidamente, cobraram a mais para receber esses valores e qual o caminho que ele deve utilizar? Essa cobrança indevida, ela está prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que todo aquele consumidor que efetuar um pagamento de forma indevida, ele tem o direito do ressarcimento desse valor em dobro. Então, ele pode fazer esse pleito junto ao PROCON de forma administrativa ou pode fazer também através do Poder Judiciário, no Juizado Especial ou na Justiça Comum. Então, mas ele precisa efetivamente ter realizado esse pagamento.
Provar, não só, né? Provar que pagou de forma indevida um valor a maior. Não necessariamente só o fato de ter sido cobrado e depois a empresa ter reconhecido o erro e ter cancelado ou anulado aquela cobrança. Adalto. Kleber, por lei, o cliente do banco, ele tem o direito de ficar em, no máximo, 30 minutos numa fila. Em ultrapassando esse tempo, a quem ele deve recorrer? Ali existem duas situações. A lei ela prevê o tempo máximo de 30 minutos, em dias normais, 45 minutos em vésperas de feriados ou pós-feriados prolongados. O PROCON ele tem o poder de polícia de fazer essa fiscalização e de autuar, inclusive multar, né? Só nos últimos 2 anos foram 134 autuações em 56 agências bancárias de Natal, resultando na aplicação de mais de 4 milhões de reais em multas aos bancos. Mas, na prática, eles continuam infringindo essa norma, até pela dificuldade de contratação de pessoal e de ampliação do número de caixas, o aumento de agências bancárias na cidade, mas, paralelamente, aquele consumidor que teve o seu direito atingido e que tenha sofrido algum tipo de dano, que não pode ser um mero dissabor da vida cotidiana, ou seja, se eu passei lá 35 minutos, 5 minutos a mais do que a lei prevê, não significa dizer que eu faço jus a um dano moral. Mas aquele consumidor que foi pagar o plano de saúde de um pai idoso ou de um filho e perdeu uma prova na faculdade, chegou atrasado no emprego e recebeu uma advertência, foi demitido em virtude desse atraso. Então, esse tipo de situação que tenha causado um dano efetivo ao consumidor é passível de uma indenização por dano moral na esfera do Poder Judiciário. Bom, nós estamos terminando o nosso programa, temos ainda 30 segundinhos. Cláudio, diga o endereço e um telefone, para que a gente não falou ainda de como chegar no PROCON, para que as pessoas possam ir ao PROCON. Isso, o PROCON Municipal fica na rua Seridó, no bairro de Petrópolis, entre a rua Floriano Peixoto e a Deodoro da Fonseca. O nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. O atendimento é presencial e o telefone é o 3232-9050 ou 3232-9052. O consumidor também pode acessar o nosso site, que fica hospedado no site da Prefeitura de Natal, no www.natal.rn.gov.br/PROCON. Kleber Fernandes, que é diretor do PROCON Natal, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição, parabenizamos o programa pela audiência, né, por temas que são trazidos também de forma tão relevante para a sociedade, esclarecendo a população em geral. Então, parabéns e nos colocamos sempre à disposição de vocês. Adalto Sabino, que é coordenador do Sinteste, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Eu quero, em nome do sindicato, agradecer a Kleber Fernando por ter aceito o nosso convite para vir tratar de um assunto de tão grande importância que é, e realmente esclareceu bastante algumas dúvidas para a gente e acredito que para a população. Se você quiser mais informações sobre o programa Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, e no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.